Olá, Lagoinha! Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é a nossa primeira aula de panorama bíblico, então pegue a sua escritura e vamos estudar. Que o nosso bom Deus venha iluminar a nossa mente, segundo a sua bondade, a sua riqueza e tudo quanto Ele tem reservado para nós. Afinal, a escritura é luz para o nosso caminho, luz para os nossos pés. Amém? Pegue então essa escritura, já estou com a minha aqui, e abre em Atos, no capítulo 17 e no versículo 11. Eu estou com a minha escritura, essa aqui está até um pouco desgastada já. Essa aqui é a Bíblia da minha consagração pastoral. Tem aqui uma mensagem tão linda. Vou deixar para vocês verem. Do pastor Márcio Valadão. Está escrito assim que possamos sempre viver o ministério da Palavra de Deus com graça, unção, sabedoria e muito amor, né? E isso é não só para nós, né? Mas para todo cristão, que a gente possa viver a Palavra de Deus, né? Com todo esforço, com amor, com graça, porque sabemos que há dias difíceis, mas o Senhor está com você. Senhor não nos desampara, jamais nos deixe desamparados, jamais estamos sozinhos e cremos que Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos ler então. Atos 17, no capítulo 11, diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. É muito bonito esse texto, porque não que os de Tessalônica não houvessem recebido a palavra de Deus com graça, com ousadia, porque 1 Tessalonicenses 1,6 fala que eles receberam sim com muita alegria. Mas aqui os irmãos de Bereia, eles se aplicavam à leitura bíblica. Vamos lembrar que naquela época o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então só tinha o Antigo Testamento escrito, redigido, e eles tinham essa curiosidade de não apenas se acomodar com aquilo que eles estavam recebendo, mas verificar se Jesus era o cumprimento da lei. Eles conferiam o que estava escrito na lei e viram que aquilo de fato era real e deram ouvidos à palavra de Deus e creram na Escritura como palavra de Deus. Nós temos sempre que ler a Escritura não para julgar, mas para aprender, mas para se aprimorar na vontade e no conhecimento de Deus. Afinal, a vida eterna é esta: conhecer a Deus. Deus é muito maior que a Escritura. Deus não se cabe. Deus não se cabe apenas aqui. Ele é muito grande. Ele é muito maior. Mas aquilo que nos foi revelado, o conhecimento de Deus que Ele permitiu ser a nós revelado, está aqui. E é aqui que nós vamos aprender sobre Ele e conhecê-lo. Afinal, essa é a nossa missão, não é? Conhecer a Deus. E naquele dia, quando estivermos diante dele face a face, poderemos então continuar essa missão tão esplendorosa e maravilhosa, que é conhecer pessoalmente o amor das nossas vidas, conhecer pessoalmente aquele que nos ama numa dimensão que ainda não conhecemos, conhecer pessoalmente alguém que morreu por você, conhecer pessoalmente aquele que deu o melhor dos presentes, a libertação e o livramento da morte eterna que merecíamos. Bendito seja o Senhor por isso. Amém? Glória a Jesus. Então vamos ler aqui, vamos acompanhar. Você que tem a sua apostila pode acompanhar daí. A Bíblia é a nossa inspiração e muito preciosa.
principalmente em tempos como os de hoje, não é? Que os valores da sociedade estão tão distorcidos. Hoje a gente pode ver que no contexto político, no contexto social, cultural, principalmente cultural, a Bíblia tem sido esquecida e a sociedade que antes a respeitava, hoje a tem apenas como um livro histórico, apenas como uma referência, e tem cada um se conduzido um pouco à anarquia, onde eu sou o meu próprio Deus e onde eu decido e valido o meu próprio comportamento. Isso é tão perigoso, né? E é tão importante a gente pensar sobre o poder que a Escritura tem. E é sobre isso que nós vamos estudar um pouco mais hoje. Amém? Vamos lá então. Panorâmica Bíblico 1 diz assim: muitos livros, uma história. Algo que quase sempre surpreende aqueles que pegam a Bíblia pela primeira vez é que ela não é um livro, mas sim uma biblioteca. Escrita por muitos autores por um período de cerca de 2000 anos, por todos os seus livros, flui apenas uma história, a do amor de Deus por nós, pelas pessoas. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro, inclusive o livro mais vendido de todos os tempos. Isso é legal, isso eu gosto de pensar, gosto de lembrar que apesar de tudo, apesar do amor de muitos se esfriarem, a Bíblia ainda é, porque é a verdade, porque ela, diferente de qualquer outro livro, ela causa um impacto na vida de quem a lê. Na vida de quem a lê, claro, com o coração, para ouvir o autor que está tão presente. A palavra de Deus é poder. Então a Bíblia é uma biblioteca. Temos 66 livros relacionados aqui, 66 livros inspirados por Deus para se apresentar a você. Em cada um dos 66 livros, Deus se apresenta, Deus se mostra, e é através dele que nós o conhecemos. Através desse livro tão especial, dividido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. A Bíblia era um livro até muito lido, por exemplo, por outras religiões, como o catolicismo, mas no catolicismo hoje eles leem apenas algum trecho ainda do Antigo Testamento e não aplicam isso mais, né, nas suas missas. O judeu por si só lê o Pentateuco, né, que é os 5 livros de Moisés, e os ortodoxos apenas o Talmud, né, que é um livro de deliberações dos rabinos sobre a lei, e a Bíblia em si, que é o conteúdo mais lido pelos cristãos. Hoje, infelizmente, está perdendo lugar para as redes sociais, para o WhatsApp, Instagram, e tem ficado um pouco deixado de lado. E é muito importante, é isso que eu queria ressaltar. No meu coração também e no seu, é o poder de Deus. Então, antes de orar, pegue a Escritura, leia um texto, se alimente dele e aprenda sobre o Senhor. E seja edificado. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa muito importante também sobre os livros da Bíblia é que eles não podem estar aqui, né, para me lembrar de dizer para vocês, serem lidos de qualquer maneira, porque a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Tem sim um aspecto humano refletido no estilo dos escritores. Deus não anulou os escritores nem suas características e personalidades, mas encontramos história, sabedoria, palavras, profecias e cartas. Então a Bíblia é uma apresentação de Deus, mediante até as falhas humanas, mas é uma literatura rica para a glória do Senhor. A Bíblia não é uma série de princípios filosóficos ou de dizeres religiosos, mas uma história revelada através da história, o que significa que não podemos ler a Bíblia fora de contexto, escolhendo passagens aleatórias
para satisfazer o nosso objetivo. Isso é muito importante. Por exemplo, lembra aquele texto que a gente sempre fala, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará? O contexto daquele texto fala de uma conversa de confronto e repreensão, quando é necessário que no amor você venha repreender o mau comportamento de um irmão, para que ele seja edificado e para que ele venha glorificar ao Senhor através da metanoia, através do realinhamento da sua vida. Então, se necessário repreender um irmão, ali o Senhor estará no meio. Então, às vezes a gente usa um texto fora do contexto e esquece como precioso é compreendermos o contexto do que estamos lendo. Então, é tão bom não ler apenas aquele versículo, mas ler o capítulo anterior, o capítulo seguinte, para você poder ter uma visão mais macro do que você está lendo. A Bíblia como verdade. Para os cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade de Deus, a sua própria revelação sobre seu caráter e propósito. A Bíblia declara ser e ter a revelação da pessoa de Deus. Ela é o registro da revelação de Deus para que fosse para nós ministrada. É a promoção do ensino para que as pessoas possam lê-la, entendê-la e anunciá-la. A Bíblia é derivada do vocábulo grego livros, que por sua vez deriva de biblos, cidade fenícia, onde os pergaminhos para os rolos eram confeccionados e de onde foram exportados. Por isso o nome Bíblia, porque deriva de biblos, da cidade fenícia, de onde os pergaminhos eram confeccionados, por isso tem esse nome, confeccionados, por isso mantém esse nome. Que bacana, né, saber disso. Comparando a Bíblia com outros escritos humanos, ela é superior a todos eles em todos os pontos, em especial o que se diz respeito à verdade, que não só esclarece, mas transforma. O que esse texto quer dizer, meus irmãos, é que muitas vezes a gente vê pessoas dizendo da Bíblia, equiparando ela a um texto jornalístico, equiparando ela à opinião de um filósofo. A Bíblia não é uma opinião, a Bíblia é a verdade. Então, sou eu que me alinho à verdade. Se a Bíblia diz que tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é sublime, tudo que é honesto, tudo que é puro, nisso eu tenho que pensar, nisso eu tenho que alinhar o meu pensamento. Então, isso sendo sim e é a verdade, sou eu que tiro toda a imundícia, que tiro toda a malícia, que tiro toda a promiscuidade dos meus pensamentos para alinhar a minha vida à verdade. Se a verdade diz assim é, então assim eu correspondo. Então a verdade de Deus é maior, a Bíblia é maior. Então em todos os contextos que a nossa sociedade propõe, seja aborto, seja feminismo, machismo, seja direita, esquerda, a palavra final é o que a Bíblia diz. E conforme o que a Bíblia diz, assim eu correspondo. Amém? A imparcialidade da Bíblia. A Bíblia revela virtudes e as falhas dos homens que são personagens de sua narrativa. Enaltece e honra a glória de Deus. Se ela fosse inspirada pela mente humana, trataria de esconder as falhas humanas, para exaltar somente as virtudes. Uma coisa muito linda que nós encontramos na Escritura é que ela não mente, nem se omite em nenhum momento. Um exemplo, por exemplo, é na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi um evento extraordinário. Ele foi ressuscitado. Ele ressuscitou para a glória de Deus e vive e reina à direita do Pai. Mas a ressurreição de Cristo foi um ato especial, porque a primeira pessoa que viu Cristo ressurreto foi uma mulher. Uma mulher que naquela época era tão menosprezada. A opinião da mulher no júri não teria valor. A opinião da mulher numa autoridade, diante de uma autoridade, não teria valor. Mas a Bíblia, se quisesse mentir,
para convencer uma história, teria dito que um homem honroso, respeitado, provavelmente viu Cristo ressuscitado. Mas ela contou a história da forma verdadeira de como ela foi. O Senhor permitiu que uma mulher fosse a primeira a ver Cristo ressurreto. E assim então, compartilhar aos discípulos que foram lá conferir a tumba vazia. Claro que depois disso, Jesus se apresentou no caminho de Emaús, como também depois na pesca ali dos peixes. Ele se apresentou e preparou um banquete para os discípulos, como também se apresentou para Judas no meio de todos eles, em que pôde tocar o próprio ferimento de Cristo. Mas o fato é que a Bíblia não omitiu em nada, nenhum detalhe, foi feita de forma verdadeira para a nossa edificação. Amém? Isso é tão bonito porque o que ela busca, a palavra de Deus é tão verdadeiro que ele busca não se adaptar para convencer o homem como o homem gostaria de ser convencido. Ela se mantém na verdade e através dessa verdade muda a nossa vida. Amém? Glória a Jesus, né? O termo grego cânon significa a vara, significa o nível, o esquadro, o braço de balança, padrão, medida infalível. Por que nós falamos do cânon e vamos falar um pouquinho sobre ele? Os livros da Bíblia foram escritos em diferentes épocas, de formas distintas, e em determinado momento eles foram reunidos, todos os livros que foram verificados, testados, autenticados, foram reunidos no que chamamos do cânon. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Temos alguns detalhes na escritura bem legais, como por exemplo, temos um relato diferente, um pouco diferente do acontecimento do dilúvio. Em um relato é dito que entraram na arca 2 animais de cada espécie. Em outro relato fala que foram 5 animais, os puros, e 2 dos impuros. O fato é que quando a igreja, os israelitas, Jerusalém e Israel foram tomados por cativeiro, dentro do seu cativeiro, quando eles começaram a se reunir em sinagogas para relembrar aquilo que foi verdadeiro, aquilo que era história, a história tão importante para o judeu, eles começaram a anotar todos os relatos que eles observaram, que eles tinham, que eram corretos. Como tinham ali 2 histórias do dilúvio, as 2 histórias foram colocadas. Mas o fato é, o milagre aconteceu, o dilúvio aconteceu, por mais que haja uma divergência na quantidade de animais que entraram na arca. E isso foi escrito para mostrar a autenticidade e essa falta desse pequeno ponto de coerência entre os números, mas a verdade do fato ocorreu. Assim eles foram lançados para mostrar que o zelo pela autenticidade das informações eram muito boas e não haveria mentiras nem projetos humanos para tentar encaixar alguma coisa ou provar alguma coisa. Tudo na Escritura é verdade e é para o nosso ensino e para o nosso conhecimento. Amém? Em português, o termo, o cânon, é usado também em sentido de norma. Os cristãos do segundo século denominavam os ensinos sagrados da seguinte maneira: o cânon da igreja, a regra de medir, o nível, a vara que limita, que mantém, que deixa perfeitamente em esquadro a igreja. Também chamavam de o cânon da fé, o cânon da verdade, o que significa que eles sabiam que estes livros poderosos e inspirados por Deus eram a medida exata para conhecermos ao Senhor. Gálatas 6,16 diz: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. 2 Coríntios 10,13 diz assim: porém não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós.
Filipenses 3,16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Amém? Irmãos, a Bíblia é a nossa medida. A Bíblia é a nossa regra. A Bíblia é o nosso padrão. Não venhamos nos comparar a nenhuma outra regra, a nenhuma outra medida, mas a medida do Senhor. Amém? Para que o cânon estivesse separado, para que o cânon fosse fidelizado, houve muita apuração. Afinal de contas, a Escritura é um livro muito questionado. A Bíblia fala que o Evangelho irrita algumas pessoas, é loucura para algumas pessoas. Tem outras que, como comichões de ouvido, tampam os ouvidos para não ouvir. Então a Bíblia foi muito questionada. Para que ela saísse como ela foi extremamente validada. Datas foram verificadas, contextos foram verificados, pessoas nas narrativas foram verificadas. Tudo isso para que houvesse confirmação do tempo, das datas, dos locais, das épocas, das culturas, para que houvesse uma coerência em todas essas coisas e validadas como verdade. Escrito em hebraico, com poucos trechos em aramaico, a lista judaica dos 39 livros do Antigo Testamento foi finalizada há algum tempo depois da destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo. Para sua elaboração, utilizaram-se os testes para que o cânon do Antigo Testamento, os 39 livros, fossem feitos. Foram utilizados antiguidades, ou seja, esses livros do Antigo Testamento estão de acordo com a Torá? Estão de acordo com a lei de Moisés? Estão de acordo com aquilo que o próprio Moisés nos entregou? Será que todos os outros livros que foram acrescentados, dos profetas menores, dos maiores, será que estão em coerência com a Torá? A autenticidade possuíam associações proféticas? Será que esses livros aqui reunidos têm profecias idênticas? Tem profecias que começaram, que se cumpriram? A santidade objetiva dos livros comparada à literatura profana, esses livros pronunciam o mesmo tipo, emitem a santidade específica, afinal de contas, a Bíblia foi escrita num contexto caótico. Nós já ouvimos falar de bárbaros, já ouvimos falar de como era a própria crucificação, ouvimos falar das guerras que existiam, era um tempo muito diferente, muito inconstitucional. Então, dentro desses livros, havia a mesma referência cultural, a mesma referência associativa dessas leis de Deus, e claro, redigidos na língua hebraica. Assim foi feito o cânon. Foi validado o cânon do Antigo Testamento, o cânon do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento é escrito em grego em 27 livros e foram determinados pelas seguintes diretrizes: apostolicidade. Foram escritas por apóstolo, alguém associado a um apóstolo, afinal de contas, os apóstolos foram as pessoas que Cristo deixou para firmar a igreja e ensinar a igreja. Para ser um apóstolo, precisava ter visto a Cristo e andado com Jesus. Então nós temos aqui os 12 apóstolos, tirando Judas, depois Matias, que foi incluído no lugar de Judas, e o apóstolo Paulo, que viu a Cristo na visão e recebeu dele riquezas extraordinárias e até foi até o terceiro céu. Então nós temos esses critérios para manter o Novo Testamento. Então sim, tinha apostolicidade nos ensinos, ortodoxia, estavam alinhados com o entendimento que a igreja tinha a respeito de Jesus. Tudo que foi ensinado, tudo que a igreja do primeiro século, assim, depois de Cristo, viveu, estava alinhado com tudo que eles receberam dos apóstolos. A santidade objetiva dos livros comparados novamente à literatura profana. Catolicidade, eram direcionados. Católico significa universal, né? Eram direcionados à igreja em geral.
O cânon do Novo Testamento foi feito assim, verificado toda essa coerência, essa verdade, né? Lembra até do livro de Lucas, não é? Que ele escreve Vamos ler aqui no primeiro capítulo, assim você entende melhor o que eu estou falando. Vai lá em Lucas, pega essa escritura rapidinho. A minha já está aqui na mão. Vamos lá, olha o que Lucas está dizendo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, em que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, ou seja, não era eu contei e eu contei para alguém que contou, não. Tinha que ser uma testemunha ocular, tinha que ter de fato visto. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruído. Ou seja, eu te contei uma verdade, e essa verdade está escrita aqui, e ela foi verificada com todo critério por testemunhas oculares em acurada investigação. Então nós temos aqui toda essa preocupação até dos próprios apóstolos. Temos as cartas da igreja que foram encontradas, cartas que o próprio apóstolo, imagino que talvez ele tenha escrito tantas outras, mas essa foi o que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui até nós, cartas que o apóstolo entregou às igrejas e foram verificadas como entregada mesmo a essas igrejas para chegar até nós. Que coisa maravilhosa! Capítulos e versículos foram adicionados mais tarde. Os capítulos, isso foi adicionado em 1205 por Stephen Langton. Ele era um arcebispo da igreja anglicana no Reino Unido. E os versículos depois, em 1551, por Robert Estienne. Ele era um tipógrafo, alguém que dava uma estrutura ao texto, tipo um designer para organizar o texto na página. Então ali eles colocaram, nessa época, a Bíblia quando foi escrita como um livro, era escrita em pergaminhos. Era escrito de uma forma contínua ali aquela história, e para organizar, para facilitar até a leitura didática numa reunião, esses dois caras com uma ideia legal colocaram aí os capítulos e os livros. Mas vale a gente ressaltar que temos que ter um cuidado, porque a gente às vezes pega a leitura bíblica para ler e achamos que o intuito de Deus dizer apenas aquilo era apenas aquilo e esquecemos do contexto. Amém? Que até, por exemplo, uma polêmica sobre a graça, sobre o amor. A Bíblia vem e relata em Gálatas as obras da carne e fala: esses que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. E aí uns entram em desespero, mas o amor de Deus. Mas é porque um salvo foi redimido pelo Senhor e não pratica tais coisas. Quem pratica, talvez ainda não experimentou a salvação e acha que salvo foi. Então nós temos uma polêmica entre algumas coisas, porque um texto diz algo, mas o outro diz outro. Então vamos sempre lembrar que a Escritura é maravilhosa e o Senhor Jesus morreu para que todo pecador não fosse condenado no seu pecado, mas tivesse a oportunidade do arrependimento, da conversão e da mudança de destino. Ao invés de caminhar para sua morte e condenação merecida, caminhar para o presente da salvação recebido por Cristo Jesus, porque a condenação não é mais a única opção, porque só tinha isso: quem pecar, esse morrerá. Aquele que pecar, o salário do pecado era a morte, e só havia um destino para nós pecadores. E veio Cristo e nos ofereceu um segundo destino: aquele que crê em mim, ainda morto, viverá. Amém? Glória a Jesus. Tradução da Escritura. Após o exílio, muitos judeus perderam a habilidade de falar em hebraico. Claro, né? Eles foram aí transferidos para uma outra cultura, né? Tanto da Babilônia como também da Assíria. Então, transferidos para outras culturas, né? 10 tribos foram para a Síria, 2 tribos para a Babilônia, e ali
no meio de um outro povo, de uma outra identidade. Perderam esse costume de falar em hebraico. Já na época romana havia mais judeus vivendo em Alexandria do que em Jerusalém, o que instigou certos intelectuais a traduzirem a escritura para o grego, que era a língua oficial da nação, que era até um idioma internacional, né, assim por dizer, como o inglês, um idioma extremamente importante naquela época. Essa tradução da escritura dos pergaminhos, lembra que eu falei que quando eles foram para os seus cativeiros, para os seus lugares, quando se instaurou as sinagogas, eles escreveram ali, relataram e consolidaram tudo que eles tinham, todo o conhecimento, todas as verdades que eles tinham a respeito das escrituras. Então eles colocaram tudo em ordem, só que esses textos em hebraico foram traduzidos para o grego, e isso que foi chamado de Septuaginta. Nomeada assim pelos 70 intelectuais que supostamente trabalharam aí nessa tradução, foi a Septuaginta conhecida pelos numerais romanos LXX, que deu a ordem aos livros do Antigo Testamento, que eles têm hoje, incluindo também, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, sobre os livros deuterocanônicos. Vamos então prosseguir para os livros deuterocanônicos ou apócrifos. Eu prefiro falar apócrifos porque é muito mais fácil para mim, mineirinha, que fala um pouco mais assim, né? Então, apócrifos, tá bom? Vamos falar assim, é mais fácil de lembrar e de pronunciar. Assim como a maioria dos cristãos, né, que recebemos os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, algumas igrejas aceitaram outros livros como parte de suas bíblias, que são esses livros apócrifos. Apócrifos foi o título recebido por Jerônimo. É um termo grego que significa oculto. Os apócrifos são textos judeus escritos 300 anos antes de Cristo, até o final do primeiro século depois de Cristo, embora os judeus não considerassem escrituras. Eles foram inclusos na Septuaginta e nós vamos explicar como isso aconteceu. Esses livros, irmãos, apócrifos, que a gente chama assim, eles foram escritos entre Malaquias e Mateus, né? Então eles foram escritos numa época que eu vou até mostrar para vocês aqui. Vocês já devem talvez ter visto isso. Lembra dessa página da escritura? Dessa página em branco entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Essa página em branco, ela é conhecida como a página do silêncio de Deus. Foi quando houve uma pausa da inspiração e manifestação do Espírito Santo, como um silêncio, até que, tcharam, Jesus veio. Isso nasce ali no tempo oportuno. Vem o anjo, anuncia a Maria e a José a vinda do esperado Messias. Tanto que é tão importante quando a gente vê que Deus está em silêncio, e entender que o tempo é próximo e que precisamos permanecer e exercitar perseverança. Todas as vezes que há um silêncio de Deus, normalmente, claro que eu não posso dizer que Deus sempre vai agir assim, porque Ele é soberano e maravilhoso e eu me submeto ao que Ele decidir, mas na Escritura, o silêncio sempre antecede a promessa, a vitória, em nome de Jesus. Lembra de Moisés também? Quando assim que saiu do Egito, com todo o povo hebreu, se viu diante do Mar Vermelho e Deus estava em silêncio, ele ficou em desespero. E Deus disse: lança a vara que tem nas mãos. E o mar se abriu e houve um milagre incrível. Então Deus é um Deus incrível que age de uma forma tão maravilhosa. Amém? Esses livros apócrifos são 7 livros adicionados logo depois à Septuaginta. Amém? Como a maioria dos primeiros cristãos eram formados por gentios de fala grega, a Septuaginta se tornou a Bíblia lida por eles, sendo dessa forma como os apócrifos foram aceitos depois pela igreja. Com a destruição do templo, 70 anos depois de Cristo, e o crescimento rápido do cristianismo ameaçando a sobrevivência do judaísmo, os judeus definiram o cânone das escrituras e rejeitaram os livros adicionados à Septuaginta
Contudo, a aceitação desses livros entre os cristãos continuou, porque nós cremos e sabemos da verdadeira vinda de Cristo, o Messias, e os judeus não concordam, mas não vamos entrar nisso hoje. Então, no século IV d.C., Jerônimo foi comissionado a produzir uma Bíblia em latim, a Vulgata. Então, Jerônimo excluiu os apócrifos, mas sua opinião não prevaleceu, porque pouco tempo depois, a Igreja Católica retornou esses livros para o cânon dela. Então, nós vamos explicar um pouquinho isso. O que acontece? Depois que Cristo veio os apóstolos instauraram, divulgaram. A Igreja de Cristo, mesmo em meio à perseguição, cresceu como nunca e impactou o mundo todo. Cristo com poder foi divulgado a todos os cantos, como ele mesmo disse, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria e até os confins da terra, e assim ele fez cumprir. E ainda estamos nessa missão, não é, igreja? Estamos nessa missão de levar Jesus a todas as pessoas, até os confins da terra, e fazemos parte do tempo cronológico para a vinda de Cristo. Quanto mais Cristo for divulgado, pronunciado, falado, mais breve ele voltará. Amém? Então, Jerônimo retirou todos esses livros apócrifos do cânon. Mas e depois desse acontecimento? Depois da divulgação do Evangelho de Cristo Jesus, houve um esfriamento. A Igreja Católica, depois de Constantino, claro, se firmou. E então chegou Martinho Lutero, lendo as Escrituras, foi impactado pelo poder de Deus. E impactado pelo poder de Deus, traduziu a Escritura na linguagem do povo. Firmou lá na parede as reformas, a conhecida reforma protestante. E assim foi renascido o Evangelho, foi renascido o cristianismo, foi renascido, vivificado o poder de Deus, e a mensagem da Escritura pôde enfim chegar ao coração das pessoas que até então estavam recebendo doutrinas não bíblicas. E em 1546 houve o Concílio de Trento. Trento foi uma cidade que existiu por 8 séculos no Reino Unido, na época do Império Romano também, vinculados a ele, né? E esse concílio de Trento foi conhecido, na verdade, como um concílio anti-reforma, porque após esse movimento todo do cristianismo, da reforma protestante por Martinho Lutero, a Igreja Católica perdendo os seus membros para agora aqueles que liam a Escritura, nesse concílio ela trouxe novamente todos esses 7 livros apócrifos ao cânon. Ela validou eles novamente, como também validou a salvação, que eles criam que mesmo depois da morte, uma pessoa poderia se livrar de uma ameaça de morte, de uma sentença de morte que ela teria, apesar, depois desse pós-morte, ela ainda teria a oportunidade de salvação, como reafirmou também os 7 sacramentos, né, dela, como o batismo, o crisma, que é um simbolismo através do padre ou do bispo de se receber o Espírito Santo, de se reafirmar no catolicismo, como a Eucaristia, né, que é um sacrifício contínuo de Cristo. Eles acreditam nesse sacrifício contínuo de Cristo, simbolizado pela hóstia, que significa vítima, que é uma transmutação, né? Eles não mais acreditam na representação de Cristo através do corpo e do sangue, e na verdade nós sabemos que cear através do corpo e do sangue de Cristo é ser um com Cristo, morrer junto com Cristo e ressuscitar com Ele. É saber que entramos numa aliança, que aquilo que era a nossa parte, o nosso pecado, toda a nossa culpa, Cristo, ao entrar em aliança conosco, já que somos carne com Ele, sangue com Ele, Ele compartilha e compartilhou da nossa culpa e morreu por nós, e nós compartilhamos de tudo que Ele carrega, que é a aceitação de sermos filhos
de Deus. A Igreja Católica não vê assim, vê a hóstia, que é uma transmutação, é como se o corpo e o sangue se transmutassem na hóstia e representasse esse sacrifício contínuo de Cristo. Eles também acreditam como um sacramento a unção dos enfermos, que é uma graça especial para momentos difíceis, a ordem, que é a consagração ao ministério eclesiástico, né? E ao matrimônio, que eles também celebram. Então eles reafirmaram os 7 livros apócrifos que não têm a inspiração divina, não passaram na validação para isso. Eles reafirmaram no cânon, como também reafirmou os 7 sacramentos e o aspecto da salvação nesse concílio. Enfim, nós sabemos como a história continuou depois disso. Nós tivemos aí um crescimento do cristianismo, do poder de Deus na vida das pessoas. Tivemos vários avivamentos por toda a história e estamos hoje participando também de um momento tão especial, um momento em que a nossa fé está sendo provada, o nosso conhecimento de Deus também está. Então é um momento de, como igreja, nos submetermos ao Senhor, obedecê-lo e buscarmos conhecê-lo ainda mais através daquilo que Ele nos deixou, a Escritura, tão poderosa e tão maravilhosa. Que Deus possa mover o meu coração e o seu, a vontade dEle. Que Deus possa nos fazer romper os nossos limites e tornar-nos segundo o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua semana. Ore ao Senhor para que você viva segundo a vontade dEle. Em nome de Jesus, muito obrigada por ter ouvido a aula de hoje. Espero que ela tenha edificado a sua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz.